lembre que lá em cima você tem alguém, aqui embaixo também, que lhe quer muito bem, muito bem. Muito bem, mas você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Há uma palavra perdida, já quase esquecida, me vem relembrar. Tendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê. Cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou num deserto tão só. Entre homens também, vou tentar cativar, viver perto de alguém que cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. Oh, 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 oh. Então, Marcela, mais uma? Ou tá na hora? Não, pode ser mais uma. Sardinha, querido. Que bom ver você novamente e dar um abraço apertado. Que bom conhecer tanta gente, dar amor e também ser amado. Vamos todos cantar sorrindo nosso hino de amor a Jesus. Teus passos iremos seguindo, iluminado por sua luz. Laia, 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 laia. Que bom ver vocês novamente, dar um abraço apertado. Como é bom conhecer tanta gente, dar amor também, ser amado. Vamos todos cantar sorrindo nosso hino de amor a Jesus. Teus passos iremos seguindo, iluminados por sua luz. Laia, 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 laia. Boa noite a todos. Vamos então, iniciar os nossos trabalhos aqui da noite. Vamos fazer a prece inicial, depois eu dou os recadinhos, apresento o roteiro da noite. Então, vamos fechar os nossos olhos e levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso mestre, aos nossos amigos da espiritualidade maior, que eles possam se fazer presentes aqui ao nosso lado, no lar de cada um de nós, nos iluminando, nos inspirando e nos abençoando. Que possamos ter uma noite muito agradável, muito alegre juntos, com muito aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. Então, gente, boa noite a todos. Esse mês, como vocês sabem ou não sabem, mas eu avisei semana passada, nós vamos ter uma atividade especial. Então, esse mês é em homenagem a Kardec, pelo nascimento de Kardec. Então, todos os temas serão sempre com o tema central Kardec. Então,
Essa noite nós temos aqui nosso companheiro, nosso amigo palestrante, orador, estudioso aí da doutrina, Ricardo Sardinha, que vai fazer um tema especial sobre Kardec, tá? E aí, excepcionalmente, hoje nós teremos apenas não, né? Porque acho que já é muita coisa, né? Teremos Gotas de Luz sobre prevenção do suicídio, que será com a Ângela Lopes. Teremos a Virtude da Semana com a Rossane. E nosso momento musical que está sendo com a Luciana Marins, que já nos brindou aí, né? Com a sua voz e com seu talento agora, mas ela volta um pouquinho antes da irradiação e da fluidificação da água, que quem fará hoje sou eu, ok? Dizendo isso, vou apresentar o Sardinha, nosso palestrante da noite. Hoje também ele vai fazer, lembrando para vocês, né? Botem seus celulares, aparelhos, enfim, no mudo. Perguntas no chat, tá? Depois a gente lê. Perguntas, comentários. Estamos no YouTube. Alana, estamos, não sei se estamos no YouTube, tá? Mas geralmente estamos no YouTube, né? E o Sardinha também ia transmitir, né, na página dele, na página lá da Casa Espírita, né? Do Caminho, Sardinha, é isso? Vamos estar lá ao vivo? Boa noite, queridos, tudo bem? Eu estava nessa correria tentando viabilizar isso aqui, mas eu não fui feliz, não consegui. Ah, que pena. Aí peguei o link agora com a Alana aqui e postei ele na minha página do Facebook. O pessoal que está acostumado aí toda semana no meu canal do YouTube para assistir o estudo da Casa do Caminho vai estranhar que não vai estar lá, mas se eles forem na página do Facebook eu já compartilhei lá, né? Ah, tá, que pena. Bom, a Alana também está gravando, né? De repente, depois você consegue publicar lá, né? Ou então eu baixo lá do Facebook, não tem problema. Eu só Ok, preciso compartilhar aqui. fique à vontade. Então, Aqui. dizendo isso, né, passo a palavra para o Ricardo Sardinha, que vai compartilhar aí com a gente um estudo sobre Kardec. Sardinha, é com você. Tá bom. Boa noite, queridos. Desculpem aí a correria. Eu acabei ficando meio baforido aqui tentando resolver essa. Para a gente se ambientar. A gente começa com uma música. Está sem som. Oi? Está pipocando a sua voz. Não estão ouvindo bem, não? Agora sim. Agora sim. Ah, tá. Engraçado, né? É. Vamos ver. Então, vamos lá. És luz em tempos de escuridão, és paz quando a revolta bate ao coração, porque és o mestre a nos consolar, porque és o mestre. São doces as palavras que vêm de ti, preenchem o vazio que há em mim, me fazem crer que existe uma maneira mais simples de se viver, amando a todos, como Cristo me ensinou, usando a razão, ó doutrina de amor. São
as palavras que vêm de ti preenchem o vazio que há em mim, me fazem crer que existe uma maneira mais simples de se viver, amando a todos, como Cristo me ensinou, usando a razão, ó doutrina de amor. És a luz de um novo ser. És luz. Como é que ficou o som aí, pessoal? Bom? Tá ótimo, então. Então vamos hoje aqui conversar um pouquinho. Vamos ver aqui só como é que eu passo os slides aqui. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o nosso sentimento de gratidão a esse espírito, né? E a gente começa, né, com algumas informações bibliográficas, embora a maioria delas todo mundo já tenha como conhecimento. Eu acho interessante que nessa biografia o biógrafo, se eu não me engano, foi Henri Sauce, já usou um termo diferente do que a gente costuma usar, né? Ele se referiu a Hippolyte Léon Denisard Rivail como fundador da doutrina espírita. A gente costuma chamar de codificador, né? Mas existe também essa outra forma de se referir a ele. Bom, nascido em 3 de outubro de 1804, filho e neto de advogados, não sei se vocês sabiam, né? Inclusive, o pai dele, né, e o avô eram perseguidos na época pela aquela questão toda da França, França napoleônica, né, sofriam... era um momento de uma pressão muito grande, né? E era uma família que se distinguiu na magistratura e no fórum, mas ele não seguiu essa carreira, que era uma tendência, até hoje em dia existe essa tendência, né, do pai é médico, o filho seguiu, o advogado e tal. Mas ele desde cedo se dedicou ao estudo da ciência e da filosofia. E por conta das pressões que existiam na França na época, né, de toda aquela instabilidade política, que era um ambiente muito perigoso, a sua mãe tomou a decisão de mandá-lo para fora da França. E ele foi estudar, né, no colégio de Yverdon, sendo aluno, isso aí todo mundo deve saber também, do eminente educador chamado Johann Pestalozzi, cuja metodologia, né, cuja pedagogia é revolucionária até para os dias de hoje. Então, era uma escola que realmente os alunos eram, né, extremamente inteligentes, e ele se destacou daquela turma toda de uma forma fantástica, né? Então, ele se tornou um dos discípulos mais eminentes desse pedagogo. Ele, inclusive, quando o professor Pestalozzi viajava, ele monitorava as turmas, né? E, por conta disso, quando ele retornou para Paris, ele se tornou um dos propagadores do seu sistema de educação. Isso eu não sei se vocês sabem, que exerceu grande influência na reforma dos estudos na França e da Alemanha. Bem. E aí, nessa escola de Yverdon, que vocês devem saber que ela estimulava muito, né, o livre pensar, estimulava muito no desenvolvimento de uma série de outras faculdades que não o acúmulo puro de conhecimento. Por conta do desenvolvimento dessas histórias, dessas ideias, ele foi colocado na classe dos homens de progresso e de livre pensadores na época. E ele foi católico, mas foi criado num país protestante, né? E por conta disso, ele sofria muita intolerância. Então ele entendeu, né, desde cedo, desde os 15 anos, a ideia de uma reforma religiosa que ele já vinha trabalhando, com o pensamento de chegar à unificação das crenças. Observe que desde jovem já tinha isso em mente, né? Mas, como coloca aqui na biografia, faltava-lhe o elemento indispensável à solução desse grande problema.
E que elemento seria esse, né? Então vamos abrir, fechar um parênteses e falar um pouquinho, só para a gente ter uma noção, tá? Uma noção da grandiosidade intelectual que nós estamos falando sobre o jovem Hippolyte. São alguns dos diplomas que ele tinha. Tá? Então, nós temos aqui, olha, diploma da Sociedade de Ciências Naturais da França, membro da Sociedade Promotora da Indústria Nacional, titular do Instituto Histórico, diploma de membro da Academia de Arras, né? E ele falava fluentemente 7 a 9 idiomas, eu não tenho certeza. Fluentemente. Já pensaram nisso? E aqui são algumas publicações do professor, que era conhecido como professor Rivaio, né? Então, essas eram algumas das suas publicações. Então, observe que era uma pessoa de imenso destaque do ponto de vista do conhecimento, né? Do ponto de vista intelectual. Ele tinha livre acesso, inclusive, ao imperador. E aí, em função de todas aquelas ocorrências que vocês também já devem ter estudado, das mesas girantes e todos aqueles fenômenos, quando ele veio tomar contato com isso, né, de uma forma, a princípio, incrédula, que surgiu a doutrina espírita, ele diz, olha, o espiritismo veio mais tarde fornecer-lhe esse elemento e imprimir uma direção, né, especial aos seus trabalhos. Qual era o momento histórico que o planeta vivia, né? A gente estava saindo de um período de trevas, um período em que a religião era uma coisa extremamente opressora, extremamente ligada, né, ao próprio sistema de opressão do Estado, que a religião também era sinônimo de ser uma certa ignorância, ou seja, onde não se estimulava o estudo, né? Peraí, desculpa, gente, fiz uma besteira aqui. Perdão. É que fica aparecendo esses quadrinhos aqui, né? Então, quando ele começou a pesquisar esses fenômenos, que já era uma coisa pesquisada por muitas pessoas na época, por conta da sua intelectualidade e da sua própria moralidade, ele deu um passo diferente. Por quê? Ele observou que a partir do momento em que essas vozes que se comunicavam com ele, esses fenômenos, essas batidas, né, demonstravam inteligência e diziam que, olha, nós somos pessoas como você e que estamos simplesmente, né, continuando vivos apesar da aparente morte. Então ele observou que a partir daí era possível constatar, né, deduzir consequências filosóficas. Então, em cima dessa nova realidade, se construiu, né, todo esse edifício da doutrina espírita. Então, primeiro, ele entreviu o princípio de novas leis naturais, além das que a gente já conhecia. E dividiu em dois grupos, as que regem as relações do mundo visível e do mundo invisível. Né? São dois fenômenos, duas situações diferentes. Reconheceu a ação deste último, na ação deste último, uma das forças da natureza, ou seja, a comunicação entre esses dois ambientes, né? Cujo conhecimento devia lançar uma luz sobre uma quantidade de problemas considerados insolúveis e compreendeu o seu alcance sob o ponto de vista científico, social e religioso. Então, nesse momento, nascia a nossa querida doutrina espírita, que eu não sei se vocês sabem, ela tem um hino, né? A Luciana deve saber, que é o hino ao espiritismo, que eu vou cantar para vocês aqui. Ele é assim, ó. Eu vou cantar na forma de canção, mas ele é um hino mesmo, né? Doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida há 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclamam, irmãos dos céus, a boa nova lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal.
Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança do porvir. Marchar ao clarão da luz bendita é nascer e renascer, amar e progredir. Proclamam, irmãos dos céus, a boa nova lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Então esse é o hino ao espiritismo, para quem não conhece, acabamos de apresentá-lo, né? E quando é que nasce o espiritismo, né? E antes da gente entrar nisso aqui, né? Queria apresentar, o que acontece? Quando estava na época dos fenômenos, os espíritos que estavam ali envolvidos são aqueles espíritos que a gente chama de batedores, né? Espíritos voltados a fenômenos físicos. Quando Kardec entrou em campo, vamos dizer assim, e começou a se analisar as questões filosóficas sobre alto nível, essa turma que está aqui foi a turma que assessorou Kardec aqui. Então nós estamos falando de espíritos como Erasto, Fénelon, né, João Evangelista, São Luís, tá? Paulo de Tarso, Platão, Santo Agostinho. Foi essa turma que eu brinco, né, costumamos chamar de tropa de elite ou BOPE do além. Que é o... E sob o comando de todos, aí é uma questão controversa, existe quem tem uma opinião ou outra, né? O que chamava de espírito verdade, que alguns entendem ser o próprio Jesus, alguns entendem que não. Não existe nada fechado sobre isso, né? Eu tenho uma opinião pessoal, mas é uma opinião pessoal, que sim, tá? Mas também é uma questão que não faz tanta diferença. E aí sim, em 18 de abril de 1857, nasce a doutrina espírita com o lançamento da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Né? Pouco tempo depois foi lançada a segunda edição, e o Livro dos Espíritos, vocês sabem que se divide em 4 partes. A primeira parte do mundo dos espíritos, das causas primárias, a segunda parte do mundo dos espíritos, das leis morais e das esperanças e consolações. E logo que Kardec começou a ter essa experiência de conversar com os espíritos, né, de colher deles informações, ele começou a perceber que era um terreno muito complicado. É um terreno perigoso, por quê? Ao constatar que os espíritos são pessoas como nós, que não detêm todo o saber, né, que têm seus sistemas próprios, que têm o seu limite de conhecimento, muitas vezes ele podia ser enganado, corria o risco de ser enganado. Seja por espíritos somente equivocados ou também mal intencionados. Então, rapidamente, ele lançou um guia para que as pessoas que lidavam com essas conversas com os espíritos tivessem pelo menos algum norte, que poucos devem conhecer. Uma obra chamada Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas. Pouco tempo depois, aí sim, em 1861, uma obra também que deveria ser mais estudada, né, chamada O Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é a grande enciclopédia, a grande referência sobre tudo que envolve a prática espírita no contato com o mundo dos espíritos. Inclusive, o Livro dos Médiuns tem um subtítulo, não sei se vocês conhecem. É muito estranho fazer essas palestras sem interação, pessoal. Pelo menos alguns eu vejo aqui no quadrinho, né? Eu vejo a Luciana, eu vou dedurar que eu estou vendo aqui, ó. Eu estou vendo a Marcela, a Luciana, a Wilma e a Alana. Mudou, a Marcela se escondeu, entrou o Paulo aqui, tudo bem. Mas o Paulo não é Paulo. Não. Tudo bem. Mas ele tem um subtítulo chamado O Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Tá? E depois, em 1864, ele lança o primeiro do que eu chamo de trilogia transgressora, onde ele arrumou muita encrenca na época com as pressões que ele sofria. E o primeiro foi o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra filosófica, né,
de imenso alcance moral, né? Onde ele se baseia em algumas passagens de Jesus, mas trazidas e interpretadas à luz dos conhecimentos que a doutrina espírita nos traz. Em 1865, ele lança essa obra fantástica que é O Céu e o Inferno, né? Relacionada à parte de esperanças e consolações, onde, além de ele analisar com muita propriedade todas essas questões que envolvem tudo o que acontece depois da nossa morte, ou seja, né? Fala justamente sobre esse conceito de céu, de inferno, desconstruindo, na verdade, esse conceito, embora o nome seja o céu e o inferno, ele desconstrói totalmente, né? Ele mostra que tanto o céu quanto o inferno são situações, estados de espírito nossos. Ele traz também na segunda parte o depoimento de inúmeros espíritos em diversas situações, de forma que a gente possa, com base nessas experiências, analisar a nossa própria conduta e verificar as consequências, né? E, finalmente, em 1868, essa obra fantástica também, que é a Gênese, ou também os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E aí algumas pessoas chamam, ao meu ver, equivocadamente, né, isso aqui de Pentateuco espírita. Já ouviram essa expressão, né? Na verdade, Pentateuco são os livros de Moisés lá atrás, né? A verdade, essas seriam as obras fundamentais da doutrina espírita. Nem obras básicas é um termo adequado. Que quando a gente fala em básico, né, é aquele negócio, é o básico, é o feijão com arroz, né? Mas nessas obras aqui, nós temos os fundamentos da doutrina. E estaria a doutrina completa aqui nessas bases? Faltaria algum complemento? Eu digo que sim, né? Que a gente não tem interação, né? Uma ilustre desconhecida da maioria dos espíritas, mas que eu sei que é valorizada aí na Casa de Emmanuel, que eu sei bem o quanto vocês estudam Kardec, me deixam muito feliz, né? Que eu já vi ali na estante a coleção completa da Revista Espírita. A Revista Espírita é um material riquíssimo, e o próprio Kardec diz que é o desenvolvimento de nossas obras doutrinárias. Nós, na Casa do Caminho, praticamente todas as terças-feiras, a gente acaba estudando como complemento alguma coisa da doutrina espírita. Que hoje, né, são 12 volumes, a edição, na verdade, é uma publicação mensal, mas existem hoje os livros, né, publicados de forma anual, ou seja, são 12 anos de revista espírita, onde a gente tem 1.453 artigos doutrinários. Tá? Então, aqui é uma fonte de informação importantíssima. Além dessas obras, existem outras obras importantes que o Kardec trouxe para cá. Algumas mais conhecidas, outras menos. Uma delas também é o que é o Espiritismo, que deveria ser recomendado a todos que estão, né, entrando na doutrina espírita de alguma forma. Porque ele faz realmente um resumo, né, do que é a doutrina espírita e também traz, né, diversos diálogos que ele mesmo monta sobre as diversas visões que seriam antagônicas ao espiritismo. Depois, uma obra fantástica, não sei se vocês conhecem, chamada Viagem Espírita em 1862. É um livro fininho, dá para você ler em menos de uma semana, onde Kardec relata uma viagem realmente que ele fez, né, pelo interior da França, não só divulgando o espiritismo, quanto verificando o desenvolvimento do próprio movimento espírita que era nascente na França. Então você tem diversos discursos, diversas instruções de Kardec aos espíritas, que são de atualidade, né, que são úteis até hoje para nós. Aí aquelas pessoas que dizem, né, mas Kardec é difícil, Kardec é ruim de entender, eu prefiro ler romance e tal. Gente, o cara que foi pedagogo, educador, né? Será que ele não estaria preocupado em fazer com que essas informações chegassem da melhor forma para todos? Então existem duas obras que muito dificilmente vocês vão achar nas livrarias. Uma se chama O Principiante Espírita e outra é O Espiritismo em sua expressão mais simples. Que, como os próprios títulos dizem, são obras para aqueles realmente que estão entrando na doutrina e que às vezes não têm, né, muito conhecimento, muita leitura, muito estudo, que possam entrar de uma maneira mais leve, trazendo esses conhecimentos. E, por fim, uma obra que é também um tanto quanto controversa, que é a Obras Póstumas. Por que eu digo que é controversa, né? É uma obra que ela tem praticamente duas partes que a gente pode dividir. Uma delas são da série de artigos de Kardec que ele não publicou, né?
Então tem gente que critica o Kardec em função de um artigo que está no Obras Póstumas. Mas se ele não publicou, né, como é que ele pode ser criticado? Na verdade, foram encontrados isso após a sua morte e resolveram fazer essa publicação. Tá? Então há quem considere que o Obras Póstumas não faria parte desse conjunto das obras fundamentais. Mas tem ali questões históricas interessantes, do diálogos de Kardec com o Espírito Verdade, de como tudo aquilo começou, das instruções que o Espírito Verdade dava a ele. Então é uma obra que tem seu valor nesse sentido. Estou correndo muito, pessoal? Estou preocupado que eu estava meio esbaforido nessa correria de tentar fazer funcionar e senti que eu estou... Vou baixar um pouquinho a minha naftalina, né, como o pessoal fala. E aí vamos ver algumas coisas, né, já que hoje é uma homenagem ao próprio Kardec, o que diziam dele em diversas publicações. Na Revista Espírita, tem uma publicação do senhor E. Miller, em 1869, isso já, ou seja, Kardec já talvez, não sei, talvez tivesse desencarnado, que dizia o seguinte, olha, a tolerância absoluta era a regra de Allan Kardec. Seus amigos, seus discípulos, pertencem a todas as religiões. Olha que interessante, gente. O Kardec, diversas vezes, ele foi bem enfático em dizer que a proposta do Espiritismo não era fundar uma nova religião, mas era uma ciência e uma filosofia que poderia apoiar a todas as religiões. Então, o que o Kardec combatia com veemência era o materialismo. Ele não veio combater nenhuma outra religião. Tanto que na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, como ele diz aqui, olha, tinha israelitas, maometanos, católicos e protestantes de todas as seitas, estudando o Espiritismo. Olha só que interessante, vocês sabiam disso? Né? Pertenciam a todas as classes. Nós estamos falando da França do século XIX. Né? Você falar de uma convivência entre classes mais abastadas e classes, né, menos favorecidas hoje já é um negócio complicado, né? A gente tem visto eventos aí ultimamente das pessoas surtando, né, falando que tem berço e tem não sei o quê. Você imagina isso na França do século XIX. Mas com naturalidade, nos estudos da Sociedade Parisiense, você tinha ricos, pobres, cientistas, livre-pensadores, artistas, operários. Então é um negócio interessante, né? Porque já trouxe essa quebra dessa rigidez. Embora há quem diga que o espiritismo é alguma coisa elitista, em diversas cidades, quando Kardec visitou, o movimento espírita ele era conduzido por operários. Tá? Então todos puderam vir aqui, graças a essa medida que não compromete nenhuma consciência e constituirá um bom exemplo. E aí, gente, eu peguei alguns trechos de uma obra bem interessante, chamada Carta de um Católico sobre o Espiritismo, escrita pelo Dr. Grand, não sei se é Grand, que era o vice-cônsul da França. Observa, gente, o quanto esse homem era respeitado. Nós estamos falando do vice-cônsul da França, tá? Que teve uma convivência muito próxima com Kardec. Eu acabei destacando algumas coisas aqui, mas vamos ver algumas coisas sobre o que ele falava do Kardec. Lendo esta obra, tá? Lendo esta obra que ele se refere é a obra do Kardec, o Livro dos Espíritos e as outras. Sente-se que o autor fala não apenas como homem convicto, mas como homem de experiência que a tudo observou com perfeita independência de ideias. Tudo ali é discutido friamente, sem exageração. Todas as consequências ali são deduzidas de argumentos tão justos que se poderia dizer que a filosofia ali é tratada matematicamente. Quando mais tarde tive a ocasião de ver o Sr. Allan Kardec e ler seus outros escritos, reconheci que estava ali o fundo de seu caráter e o próprio de seu espírito. É um homem essencialmente positivo, que não se emociona com nada. A gente pode ter até uma visão negativa, né? Um cara frio, será que ele era frio? E discute os fenômenos mais extraordinários com tanto sangue frio, como se tratasse de uma experiência comum.
É lógico que era a visão dele. Então, o que são? Imagina, né? Eu não sei vocês aqui o quanto vocês têm de contato com espíritos, de verem espíritos na sua frente ou de se comunicarem diretamente. Eu, particularmente, não tenho. Então, o Kardec ele lidava com isso, embora não fosse um médium ostensivo, lidava de uma forma muito tranquila e natural. E isso, ele ficava chocado, né? E aí, eu acabei colocando, até exagerei que essa palestra tinha sido feita com slide, né, no salão, então, ele dizia, olha, uma frase do Kardec, para se apreciar de maneira correta as coisas, disse ele, é preciso observar sem entusiasmo, pois o entusiasmo é fonte da ilusão e de muitos erros. Então, observa a preocupação que Kardec tinha, né, quando lidava com essas questões. Inclusive, no livro dos médiuns, quando ele faz uma classificação dos tipos de espíritas, não sei se vocês já estudaram, né? Ele fala dos espíritas experimentadores, os espíritas imperfeitos, os bons espíritas, também chamava de espíritas cristãos, e tinha uma categoria que ele chamava de espíritas exaltados, né? Ou empolgados também, de acordo com a tradução. Ele tinha muita preocupação com essa empolgação, né? Então ele falava muito, olha, você tem que ter muito sangue frio para analisar uma comunicação do espírito, né? Verificar se é ele mesmo, se aquilo faz sentido, se está correto. E ele fala, olha, ele discorre sobre coisas do outro mundo como se estivesse sob os olhos. E, no entanto, ele não fala delas como um inspirado, mas como daquilo que existe de mais natural no mundo, né? Então ele não tinha aquela postura de um guru, né, de alguém que... Ele não las torna, por dizer assim, palpáveis, pois possui, sobretudo, a arte de fazer compreender as coisas mais abstratas. Se nós olharmos na história, né, o fato de termos esse contato, ela já é muito antigo, ter o contato com o mundo dos espíritos. Mas muitas pessoas transformavam essa possibilidade em instrumentos de poder. Então, se estimulava aquela coisa de que só aquela pessoa poderia ter esse contato. E o Kardec quebrou tudo isso, né? Quando ele disse, olha, todo mundo pode ter acesso a conversar com os espíritos. Isso é um processo natural. Hoje a gente pode olhar isso com naturalidade, mas foi uma quebra de paradigma muito grande naquela época. E diz aqui, olha, o caráter dominante de seus escritos é a claridade e o método. Então, quando a gente lê Kardec, quando a gente estuda Kardec, a gente observa, né, como ele tem facilidade em trazer as ideias para nós de uma forma clara, sem a gente ter que fazer nenhum tipo de interpretação. Então, eu observo muitos espíritos, alguns até famosos, que você lê 10 vezes, e às vezes tem que ir no dicionário, tentar entender que palavra é aquela que ele botou, que sentido que ele quis dar para aquela frase. Enquanto que os escritos do Kardec são extremamente claros, né? Ele tinha essa preocupação. E esse aqui é uma das que eu mais gosto de ver, de ler. Tá? Uma coisa que ele observou é a ausência de todo o sentimento de aspereza para com seus adversários. E não eram poucos, gente. Tá? Inclusive, aqui eu vou me permitir fazer alguns comentários sobre o filme que tivemos do Kardec, que foi ano passado, se eu não me engano. Né? Eu louvo a iniciativa, mas eu tenho uma série de críticas a esse filme. Uma delas em determinados momentos, mostrou um Kardec desequilibrado, né? Brigando, tal. Em nenhum momento você percebe isso em toda a história, quando você lê as biografias. E aqui é mais um depoimento de uma pessoa que esteve, né, no contato direto com ele. E ele não fala nem só em atitude, ele fala em sentimento, de aspereza. Ele era caluniado, ele era perseguido, né, de diversas formas. Como ele diz, olha, um homem não se coloca em evidência como ele o fez, sem suscitar muitos ciúmes e muita animosidade. Entretanto, em nenhuma parte se encontra um mínimo traço de rancor ou de malevolência. A gente, quando estuda a revista Espírita, por exemplo, a gente vai ver diversos momentos ali em que o Kardec está respondendo a alguém. Normalmente a algum ataque, seja um padre, seja um jornalista, né? E quando você observa, a forma como ele se coloca, extremamente respeitosa e educada, né? E focando no tema da discussão, sem em nenhum momento apresentar nenhum
né? Nenhum traço de rancor e malevolência. Tá? E diz, olha, a mínima recriminação endereçada àqueles dos quais ele poderia se queixar. Desde a minha iniciação no Espiritismo, tenho frequentemente tido a ocasião de vê-lo na intimidade. E posso dizer que jamais, olha só, não disse que uma vez ou outra não, gente, jamais o vi se preocupar com os seus detratores. É como se eles não existissem. Será que a gente consegue fazer isso, gente? Quando alguém fala mal da gente por aí? É? E agora o que eu achei mais bacana. Ora, confesso que o caráter do homem não contribuiu pouco para corroborar a opinião que eu tinha concebido em favor da doutrina quando li seus escritos. O caráter do homem, observa, gente. O que quer dizer ali? Ao observar a atitude daquele homem, a sua predisposição de ter uma atenção maior com a doutrina espírita foi diferente, como ele diz abaixo, olha, é evidente que se eu tivesse reconhecido nele um homem ambicioso, intrigante, ciumento e vingativo, teria dito que ele mentia aos princípios que professa. E desde então, minha confiança na verdade dessa doutrina teria sido abalada. Entenderam a importância desse pedaço aqui, pessoal? Quem aí é divulgador da doutrina espírita? Todos nós aqui somos. Principalmente a partir do momento que a gente se declara espírita. Seja com um vizinho, seja com o porteiro do prédio, seja com... Nós estamos divulgando a doutrina espírita através da nossa atitude. Então, quando as pessoas veem na gente que nós somos pessoas de bem, pessoas equilibradas, né? Pessoas sensatas, pessoas, né, sensíveis e tudo, e aí eu costumo até brincar sempre uma coisa, né? Você vai saber se você é um bom espírita quando você ouve a mesma pergunta com entonações diferentes. Quando perguntam para você, você é espírita, né? Por que a pessoa vai perguntar isso nessa entonação? Porque ela percebeu na sua atitude, nas coisas que você coloca, nos seus valores, na forma como você se relaciona com as pessoas, uma atitude digna do que professa a doutrina espírita. Mas se vira para você, você está lá, camiseta, 5º encontro de evangelizadores, não sei da onde, né? Retrato do Bezerra de Menezes aqui, do Allan Kardec aqui, do Chico Xavier atrás, e está ofendendo as pessoas na rua, está humilhando, né, o porteiro, está engrossando. Vira para você e pergunta, você é espírita? É a mesma pergunta. Né? Então, a melhor forma da gente divulgar a doutrina espírita é através da nossa própria atitude. E aqui é um exemplo vivo do Dr. Graham. Né? O caráter do homem não contribuiu pouco, disse ele. E uma outra coisa que ele percebia era a quantidade de correspondências que o Kardec recebia. Eram muitas, né? Muitas cartas, e ao mesmo tempo também muitas publicações o atacando frontalmente. E aí, eu não vou ler tudo não para não ser cansativo para vocês, né? Mas ele fala aqui da profunda indiferença do autor para com as diatribes de seu antagonista. Então, quando ele via que era alguma coisa ofendendo, atacando ele e tal, ele não dava a mínima. Né? E ele diz, eu estava na sua casa no momento que ele recebia sua correspondência. Encontrava um jornal, né, em que, notadamente, o espiritismo e ele próprio eram amplamente escarnecidos, que é pior que ser atacado, né? É ser escarnecido. E também havia muitas cartas. E aí ele diz, ireis ver agora a contrapartida e podereis julgar o que é o espiritismo. A maioria das cartas diz, olha, a maioria continha a expressão indizível felicidade, do reconhecimento mais tocante pelas consolações que se havia encontrado na doutrina. Olha que bacana, gente. Pela calma que ela havia proporcionado. Pela força que ela havia dado nas circunstâncias mais afligentes. Pelas boas resoluções que havia feito tomar. O que vedes aqui, me disse ele, se renova quase diariamente. Os autores dessas cartas me são, na sua maioria, desconhecidos. Mas eis aqui um. E eu conheço muitos que estão na mesma situação, que sem o espiritismo se teriam suicidado. E aí, ele fala essa frase aqui que eu acho fantástica.
acreditais que a satisfação de ter arrancado homens ao desespero, ter trazido paz a uma família, feito pessoas felizes, não me compensa largamente por algumas pequenas e tolas críticas da parte de pessoas que falam de uma coisa sem a conhecer? Acreditais que uma só dessas cartas não compensam de sobra algumas maldades das quais fui alvo? Aliás, teria eu tempo de me ocupar com aqueles que zombam? Eu prefiro bem mais dar o meu tempo àqueles a quem eu posso ser útil. É um espírito diferenciado, não é, pessoal? A pessoa que eu estou vendo aí balança a cabeça, fala assim. É um espírito bastante acima do que a gente ainda consegue pensar. E aí tem aqui na Revista Espírita de 1868 uma frase interessante, tá, do G.D. Charlat. Falar francês é complicado, né? G.D. Charlat, em que ele fala o seguinte, olha, o corpo da obra, diz o Sr. Allan Kardec, deve ser atribuído inteiramente aos espíritos que o ditaram. E o Kardec sempre dizia isso, né? Olha, a obra não é minha, a obra é dos espíritos, a doutrina dos espíritos. E isso é discutível, né? Está admiravelmente dividido no sistema de perguntas e respostas, principalmente o livro dos espíritos, mas você tem também o livro dos médiuns, né? O que é o espiritismo. Por vezes essas últimas, as respostas são sublimes, o que não nos surpreende. Mas aí ele fala uma coisa importante. Mas não foi necessário um grande mérito a quem soube provocá-las? Então, muitas vezes, algumas pessoas minimizam o trabalho do Kardec como se ele tivesse sido somente um secretário dos espíritos. Por isso, o nome codificador, às vezes, pode trazer uma noção equivocada do que seja o Kardec, né? O que seja o tamanho do seu trabalho, porque quem organizou aquilo tudo, quem estruturou as perguntas, né? É lógico que também com a assessoria, com a inspiração dos espíritos, porque nós estamos em contato com eles o tempo inteiro, né? Mas foi esse espírito. E eu não sei se vocês sabem, em alguns momentos da revista Espírita, alguns espíritos se referem a ele como mestre. E eu estou falando de espíritos superiores, espíritos como Sócrates, por exemplo, né? E aí isso me lembrou uma canção que eu tenho certeza que a Luciana conhece muito bem, chamada Kardec, do meu querido amigo Luiz Pedro Silva Paulo. Ela é curtinha e ela diz assim, olha. Kardec, em amor, em verdade, em carinho, você foi muito mais que simples codificador. Você que mesmo exausto não parou e que mesmo sedento não negou a fonte de água viva que você descobriu para o mundo inteiro. Normalmente a gente canta 2 vezes e tal, né? Mas aqui, mais para vocês conhecerem a canção, ele diz isso, olha, você foi muito mais que simples codificador, né? E aí, na Revista Espírita, uma outra página bem interessante, tá? Em outubro de 1860, que o Guilherme Renaud faz um discurso para Allan Kardec, pouco tempo depois do lançamento da segunda edição do Livro dos Espíritos. E olha que interessante o que ele diz sobre o Livro dos Espíritos, gente. Que todos os espíritas de Lyon, né, jamais esqueçam que se tem a felicidade de sentirem-se melhorados, malgrado todas as influências perniciosas que sempre desviam o homem do caminho do bem, devem-no ao Livro dos Espíritos. Se sua existência se suavizou,
Se seu coração está mais depurado e mais afetuoso, se expulsaram a cólera e a vingança, devem-no ao livro dos Espíritos. Se na vida privada suportam com coragem os reveses da fortuna, se repelem todos os meios baseados na astúcia e na mentira para adquirirem os bens terrenos, devem-no ao livro dos Espíritos, que os fez compreenderem a prova e acendeu-lhes a luz que expulsa as trevas. Se um dia, que talvez não esteja longe, os homens se tornarem humanos, fraternos, dedicados a uma mesma fé, se a caridade não mais for para eles uma palavra vã, isso ainda deverão ao livro dos Espíritos, ditados pelos melhores dentre eles, os melhores espíritos, né? Ao senhor Allan Kardec, escolhido para espalhar a luz. Lindo, né, pessoal? E aí isso também me lembrou de uma canção bastante antiga, né? Chamada, não é do tempo da Luciana, por exemplo, que a Luciana é mais novinha, chamada Amor Sublimado, que é do Onofre Jerônimo Daniel, que eu tocava muito acompanhando a Janilza Peluso, né? Porque te conheci, ó doutrina de amor, aprendi que a vida tem um outro valor. Me ensinou o que é amar, me ensinou a me governar, reformar sentimentos em mim, qualidades melhorando, enfim, as lições que vou aprendendo também vou vivendo, recebendo amor daqueles que aprenderam a amar com Jesus. O amor sublimado nos transforma em luz. O amor sublimado nos transforma em luz. Seguindo aqui. Bom, ainda uma outra coisa que me incomodou um pouquinho no filme do Kardec foi que em diversos momentos ele apareceu ali como um meio medroso, assustado, inseguro, né? Tocava a campainha, ele ficava tudo nervoso. O que os espíritos dizem a respeito deles em diversas obras? Por exemplo, no Obras Póstumas, né, ele dizia, olha, nunca mais me foi dado saber o que é repouso. Mais de uma vez sucumbi ao excesso de trabalho. Tive abalada a saúde e comprometida a existência. Graças, porém, à proteção e assistência dos bons espíritos, que incessantemente me deram manifestas provas de solicitude, tenho a ventura de reconhecer que nunca senti o menor desfalecimento ou desânimo, e que prossegui sempre com o mesmo ardor no desempenho de minha tarefa, sem me preocupar com a maldade de que era objeto. Santo Agostinho, na Revista Espírita, de agosto de 1862. Não direi o nome desse chefe, vós o conheceis, se referindo a Kardec. Está na frente e marcha sem temor. As dentadas venenosas das serpentes e os répteis da inveja e do ciúme que o cercam, né?
principalmente a turma do senhor Jean-Baptiste Rustang, que a gente sabe bem o estrago que ele fez, né? Ficará de pé, porque ungimos seu corpo, para que seja sempre sólido e robusto. Seguiu, então. Ainda aqui, em obras póstumas, tá? Dizia, ao te escolherem, os espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam que a tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. Entretanto, amigo, se a tua coragem ainda não desfaleceu, sob a tarefa tão pesada que aceitaste, fica sabendo que foste feliz até o presente, mas que é chegada a hora das dificuldades, que a gente sabe que ele passou. Isso, 1863, tudo bem. Com base nesse depoimento, ele poderia depois ter se tornado medroso. Mas aí, observe que ele já tinha publicado, inclusive, o Livro dos Médiuns, né? Então, gente, a nossa ideia aqui foi trazer para vocês a importância, né, do espírito e do estudo dessa obra, né, dessa obra imensa, para que a gente, de fato, possa absorver e entender a doutrina espírita como ela é. E aí, o que eu fiz? Uma preocupação que eu tenho, que eu observo em muitas casas espíritas que eu frequento, o quão pouco se estuda Kardec. E aí eu fiz uma experiência de campo. Eu fui numa grande livraria aqui da Barra da Tijuca, tá? E fotografei algumas estantes relacionadas a livros, obras sobre espiritismo. E aí, sabe aquele livro Onde Está o Wally? Eu fiz aquela pergunta, no meio disso tudo, onde está Kardec? E eu respondo a vocês. Está nessa prateleira aqui. Observa que é uma das únicas que os livros estão de frente, né? Não estão nem assim empilhadinhos. Você tem aqui uns 2 livros dos Espíritos, o Céu e o Inferno aqui, o Evangelho Estranho e tal. E aqui, milhares, né? Centenas de outras obras. Eu pergunto, será que o dono da livraria não está interessado em que se estude a doutrina espírita com base nas obras de Kardec? Será que ele tem alguma preocupação? O que o dono da livraria quer? Ele quer ganhar dinheiro. Se ele não coloca as obras de Kardec para vender ali, por que ele não coloca? Porque as pessoas não estão procurando pelas obras de Kardec, né? Quase não vende. Se as pessoas não procuram, é porque elas não se sentem motivadas a estudar Kardec. E se elas não se sentem motivar, gente, quem será que deveria estar estimulando essas pessoas a estudar Kardec? Não seríamos nós, né, que estamos divulgando a doutrina através de palestras, ou que somos dirigentes dos grupos espíritas, né? E eu falo isso muito tranquilo aqui no grupo de vocês, porque o grupo de vocês é um dos que mais estuda Kardec do que eu conheço, né? Eu fiquei todo feliz quando vi aquela estante que a tia Sônia me mostrou. Mas isso não é regra. Pelo contrário, é exceção. Infelizmente é exceção. Tá? E aí a gente tem que perceber a nossa responsabilidade enquanto espíritas em manter essa semente que Kardec deixou aos nossos cuidados. Né? E para a gente encerrar, então, né, a gente abriu com música, a gente termina com música. Uma canção do meu querido amigo Joelson Queiroz, baseada num poema, tá, de Áurea Celeste, chamada É a Vida, que a gente cantava no nosso coral, né? Nos tempos nossos de Comerge, para a gente encerrar, porque ela fala de uma forma muito poética sobre essa doutrina consoladora que veio para nós. E ela é assim. Do alto desce em luz esplendorosa, feliz revelação dulcíssima esperança que aponta a humanidade a estrela de bonança no céu do seu porvir.
que a palavra divina de boca em boca passa, levando a boa nova da vida além da morte. E a estrela de bonança além do céu fulgente aponta a toda a gente um sopro de esperança, de fé, de luz, de amor. Aponta o sol que nos guia por essa eternidade. Aponta e nos diz: é a vida de luz e liberdade. Aponta o sol que nos guia por essa eternidade. Aponta e nos diz: é a vida de luz e liberdade. Bem, queridos amigos, isso era o recado que a gente tinha hoje. Desculpe se eu estava um pouco esbaforido ainda, que a gente fica na correria, se eu por acaso corri muito, alguma coisa assim, tá? Mas a nossa intenção foi compartilhar um pouco com vocês do pouco que a gente estudou sobre esse personagem fantástico e tão importante para as nossas vidas, né? Fiquem com Deus, então. Um grande abraço. Obrigada, Sardinha, foi ótimo. É uma palestra musicada, né, gente? Maravilhoso. Vamos ler aqui o chat rapidinho. Temos aqui, não temos perguntas por enquanto. Peraí que o chat sumiu. Temos mais agradecimentos, tá? Eu não consigo ver o chat, não? Não, tem mais agradecimentos aqui para você. Se você quiser depois dar uma lidinha, tá? As pessoas estão parabenizando, agradecendo aqui. Ah, que bom, obrigado, gente. A gente Que fica bom. sem interação direta, que é um negócio tão esquisito, né? Mas no final dá certo, tudo dá certo, né? Então, gente, né, agradecendo mais uma vez o Sardinha pela palestra que ele deu, Agora né? que eu tô... Desculpa. Oi, não, pode falar. Não, agora que eu vi que você disse para mim há quantos minutos? Ah, não, foi certinho, né? Que eu tinha 5 Foi minutos. certinho, parece sorte, até que pelo você visto. leu. Parece até que você leu, foi no talinho ali. Vamos lá, vou dar recadinhos então, tá, gente? Semana que vem continuamos com o tema sobre Kardec, né? O mês inteiro vai ser o tema especial Kardec. E o tema da semana que vem é Kardec reencontra amigos. Então teremos aí o reencontro, né, de Kardec com seus amigos Fortier, Didier, Madame Pleine-Mazon, Hermance Durfort, Camille Flammarion, entre outros, tá? Então fiquem atentos aí para não perder. Terça-feira também teremos uma palestra super especial. E continuando aqui nossa programação, eu vou convidar a Angela Lopes, que vai falar um pouquinho com a gente, jogar suas gotinhas de luz sobre a prevenção do suicídio. Angela, é com você. Boa noite, todos me ouvem bem? Sim. Sim. Obrigada.
Então, hoje, sobre as gotinhas de prevenção ao suicídio, a gente gostaria de falar um pouco de dois conceitos que a Joana de Ângeles usa muito, que é os conceitos de autoconhecimento e autoamor. São elementos básicos, né, para a gente ter uma vida mais feliz. Não são conceitos fáceis de serem atingidos, mas são completamente possíveis de serem atingidos. E eu lembro da última vez que eu falei com vocês, eu me referi à autoestima. A gente acha que a autoestima é a gente se achar o máximo, melhor que os outros. Ah, eu sou o máximo, sou mais bonita, sou mais inteligente, sou mais isso. Não é nada disso. A autoestima é um conceito que eu mais gosto, existem vários, mas o conceito que eu mais gosto, inclusive como psicóloga, é nós sabíamos aceitar as nossas limitações e os nossos defeitos. Quando nós conseguimos aceitar as nossas limitações, os nossos defeitos, as nossas vicissitudes, enfim, aquilo que não se encaixa muito bem, a gente tem uma autoestima. Então, a gente precisa se aceitar. A gente não muda se a gente não se aceita. Eu aceito o que eu sou, ou como eu sou, e aí, a partir dessa aceitação, eu trabalho, e é um trabalho completamente intimista, né? Para melhorar aquilo que eu acho que eu preciso melhorar. E aí, através da autoaceitação, eu chego no autoamor. É um trabalho diário, e a gente precisa aprender a se amar, para que a gente possa amar o próximo. O nosso Mestre Jesus já nos ensinou, né? Através do seu maior mandamento. Amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, vamos nos amar. Vamos ter um pouco mais pacientes conosco, né? Vamos entender que nós estamos em processo de crescimento, que, portanto, falharemos. Vamos entender que estamos num planeta de provas e expiações, não é à toa, não é porque erraram a programação, mas porque a gente precisava, né, aprender coisas aqui nesse planeta. Então, esse é o recadinho que eu queria deixar hoje, que ele pode ajudar muitos irmãos a não chegarem ao ponto de não terem mais interesse na vida e acabarem se suicidando. Mas eu queria também dividir um pouquinho com vocês uma coisa que aconteceu há pouquíssimo tempo. Eu não sabia, eu assisti numa palestra do Eugênio Forte, ele, num dado momento, ele falou sobre um painel criado pelo nosso Mestre Jesus, alimentado por ele, pelas vibrações amorosas, que traz um alento, como se fossem gotas que caíssem ali e traziam alento aos nossos irmãos suicidas. Desde que eu ouvi isso, diariamente na minha prece diária, eu peço que Jesus aceite a minha pequena e minúscula gota né, gotinha de vibração na alimentação desse painel para todos os nossos irmãos. E aí o que eu deixo aqui é um convite para vocês, que nas orações diárias que nós fazemos, né, nas nossas preces, que a gente possa pedir a Jesus que aceite a nossa vibração amorosa, que se junto à sua misericórdia possa levar esse alento para esses nossos irmãos. Então, é isso que eu queria deixar hoje, esse convite. Tá bom? Saudade de vocês. Gratidão por poder participar. Beijo. Obrigada, Ângela. Obrigada pelas gotinhas de luz. Eu ia mandar um recadinho aqui para o Sardinha, mas acho que ele já saiu, né? Ia deixar ele à vontade para, caso ele precisasse ir, né? Mas vamos então continuar aqui. Vou convidar agora a Rossane para fazer os 2 minutinhos, né? Da virtude que temos
né, aí da semana para a gente pôr em prática. Então, boa noite a todos. Todo mundo me ouvindo? Boa noite, saudade aí de vocês. Bom, eu escolhi hoje a virtude da empatia. Por que eu escolhi a empatia? Eu acho que estamos carentes de empatia, né? Estamos carentes. Eu acho que nunca estivemos num momento tão necessitados, né, de termos essa virtude. Então, eu dei uma estudadinha e empatia, ela deriva da palavra empateia. Olha que curioso, né? E sabe o que significa em grego? Paixão. Olha que delícia, paixão. Então a gente tem que ter paixão, né? Paixão. Paixão por quê? Paixão pela vida, paixão pelo outro, paixão... A gente tem que ter paixão, né, na nossa vida. Então, se considerarmos essa palavra como paixão, né, que seria o sentimento, a compreensão do outro, né? A capacidade de sentirmos o que o outro sentiria, caso você estivesse na mesma situação vivida por ele. Ou seja, né, o que seria empatia? Buscar a compreensão dos sentimentos e das emoções alheias através de uma análise aprofundada e racional. Olha que delícia! Então, eu acho que isso, a gente nunca teve tão necessitada de estarmos no lugar do outro. Eu acho que assim a gente vai conseguir mudar, começar a mudar as nossas atitudes. Porque a gente nunca se coloca no lugar do outro, a gente pensa, a gente tem sempre um pensamento egóico, né? Sempre um pensamento em si mesmo, né? Ah, não, eu vou fazer porque é assim que eu quero, assim que eu me sinto melhor. Mas nesse momento, e acima de toda essa situação, se a gente se parar um pouquinho para pensar como a gente pensaria, como a gente agiria se a gente estivesse no lugar daquela pessoa que a gente critica, que a gente fala, entre aspas, mal, porque espírita não fala mal de ninguém, né, gente? Nós não falamos mal de ninguém, né? Tô brincando, nós somos seres humanos, falamos. Infelizmente, né? É muito triste a gente ter que admitir. Mas eu acho que se a gente começar a pensar, tentar se colocar no lugar do outro, eu acho que vai amenizar todas as nossas atitudes negativas, digamos assim, né? E aí a gente vai poder fazer aquela mudança tão gostosa que Jesus nos chama sempre, né? Uma mudança para melhor. Um beijo enorme aí no coração de vocês. Obrigada, Rossane. Vamos agora, então, gente, nos encaminhar para a segunda parte, né, da nossa reunião. Vamos passar, então, eu vou fazer a fluidificação, então quem não pegou a sua aguinha já pode deixar aí, fazer a fluidificação, o passe também, tá? E logo após eu vou convidar, deixa eu ver, quem eu vou convidar para a prece final? Vou convidar a Lia para fazer a nossa prece final, tá, Lia? Quando terminar o passe e a fluidificação. Luciana vai cantar um pouquinho para a gente já ir se concentrando. E só para avisar que o Sardinha deixou um recadinho aqui para a gente que ele precisava se ausentar, então mandou um grande abraço para todos, né, e pediu desculpas, mas ele já estava na hora certinho que ele precisava sair para um outro compromisso, né? Então, Luciana, por favor, vamos então com uma música? Silêncio, acalme o coração, cale os teus ruídos e aguce os teus sentidos. Silêncio, acalme o coração, cale os teus ruídos
e aguce os teus sentidos. Sinta a paz chegando de mansinho a envolver, a embalar. Ouça a voz que fala bem baixinho, docemente a consolar. Eu sou Jesus, eu sou o alento e a luz, eu tenho a paz e vos dou a minha paz. Faça silêncio em ti, para que possas me ouvir. Silêncio na alma, é prece que acalma. Silêncio na alma, é prece que acalma. Silêncio. Silêncio. Prece. Silêncio. Calma. Silêncio na alma, é prece que acalma. Então vamos manter essa vibração, né? Esse silêncio na alma, fechar os nossos olhos para que possamos nos concentrar melhor, nos posicionar da melhor forma na cadeira, que for mais confortável, e vamos irradiar, vamos emitir vibrações de fraternidade e amor para a nossa cidade do Rio de Janeiro, pedindo que os nossos amigos da espiritualidade maior possam envolver a nossa cidade, vasculhar nos hospitais, nas ruas, no lar de cada um que necessita, aquele que mais precisa da luz, do amor, de boas vibrações, que eles possam encontrar essas pessoas tão necessitadas de um alento, de uma palavra de conforto, de uma esperança, que eles possam se sentir envolvidos. Pedimos também pelos hospitais, os doentes que estão em seus leitos, nossos amigos e companheiros que estão em casa também doentes, com a sua saúde debilitada, que a falange do Dr. Bezerra, de Irmã Sheila, possa ir no lar de cada um de nós, dos nossos familiares, amigos, conhecidos, que eles possam ser envolvidos com a doce luz de Jesus e que os médicos da espiritualidade maior possam atendê-los. Pedimos também, Senhor, para todos que desencarnaram recentemente, ainda estamos nessa situação de pandemia, muitas famílias perdendo seus entes queridos. Temos aqui um pedido especial por Jorge Olinto, que desencarnou no dia 4, no dia de São Francisco, né, de Assis, o mesmo dia de desencarne de São Francisco, que ele também possa ser recebido, Senhor, na espiritualidade maior, de braços abertos, com coração calmo,
e que possa envolver toda a sua família que aqui fica na terra com muitas saudades. Pedimos também que fluidifique as águas da nossa casa, que elas possam conter o medicamento necessário para o nosso refazimento físico e espiritual. Aquele medicamento, não só para o corpo, mas também para o espírito, que cada um de nós sabe o que mais necessita, que essa água possa estar cheia de energias benéficas. E aproveitando esse momento, também pedimos a presença dos nossos amigos da espiritualidade maior, para que possa aplicar o passe em cada um de nós nesse momento, retirando energias deletérias, formas, pensamentos, tudo aquilo que possa estar nos prejudicando, a nossa caminhada, no nosso cotidiano, alinhando os nossos chakras, possamos receber um banho de energias benfazejas, nos envolvendo, nos fazendo sentir mais fortes, recuperados e com muita força de vontade, esperança e fé para enfrentar mais uma semana que se inicia. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. E eu convido ali, então, para fazer a nossa prece final. Querido Pai, querido Jesus, nosso mestre, nosso irmão, nosso exemplo. Querida Maria de Nazaré, nossa mãe, querida e amada, queremos agradecer essa noite linda, maravilhosa, cheia de bênçãos, em que ouvimos do nosso amigo na palestra, esse grande ser humano que nos dá exemplo de força, de fé, incansável na sua busca para trazer a doutrina maravilhosa para nós, cujo empenho nos trouxe até hoje esses conhecimentos maravilhosos, que nos faz seguir no melhor caminho que podemos e nos conduzir para elevar essa doutrina, que cada um de nós, no seu nível que está em evolução, possamos contribuir com uma gota para seguirmos com essa doutrina e fazermos o melhor que nós podemos. Nos dê força, Jesus, para prosseguir com muita fé nesses caminhos que nos foi mostrado, que nos deu de exemplo, e que possamos construir o melhor de nós para todos que estão perto da gente, que estão ao nosso redor, e que possamos ajudarmos uns aos outros, constituindo uma paz, uma fé maior nesse mundo que estamos vivendo, nesse nosso planeta Terra. Obrigada, Jesus, obrigada, Deus, obrigada a nossos amigos espirituais que nos conduzem e nos ajudam. Graças a Deus, graças por essa noite. Graças a Deus. Bom, gente, então é isso.